Ensinamento de Meixo Sama, Purificação Espontânea de Equilíbrio. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 5, O Grande Caminho. Dor não se desloca. Os ministrantes de Jorei devem estar atentos a um importante processo para a recuperação da verdadeira saúde, a purificação espontânea de equilíbrio. Por exemplo, quando uma pessoa apresenta dor no braço direito e melhora, pode acontecer de o braço esquerdo começar a doer também. Normalmente, acredita-se que a dor tenha se deslocado, mas, na realidade, ela se manifesta em outra parte do corpo devido à purificação espontânea de equilíbrio. Quando as toxinas do lado direito são eliminadas e ainda há impurezas solidificadas no lado esquerdo, inicia-se um processo natural para equilibrar ambos os lados. Esse tipo de purificação não se restringe apenas à lateralidade do corpo, mas também pode ocorrer entre a parte frontal e dorsal do tronco, como no abdômen e nas costas. Assim, é um erro pensar que a dor está simplesmente mudando de lugar. O que de fato ocorre é uma purificação espontânea de equilíbrio. Da mesma forma, quando uma pessoa está purificando com tosse e ao receber Jorei ela fica mais intensa, o ministrante deve considerar a possibilidade de estar ocorrendo uma purificação espontânea de equilíbrio. Há casos em que o paciente possui muitas toxinas solidificadas, mas o Jorei é canalizado apenas em um ponto específico. Isso pode levar à dissolução de impurezas em outras regiões do corpo, aumentando temporariamente a tosse como parte do processo de equilíbrio. Diante dessa situação, a conduta mais adequada do ministrante é verificar rapidamente se há outras áreas do corpo com toxinas solidificadas para identificar o foco do problema. Ao canalizar o Jorei no ponto correto, a tosse tenderá a diminuir gradualmente. É importante destacar que a purificação espontânea de equilíbrio é um recurso exclusivo da medicina divina, baseada na arte da cura por meio do Jorei. Nenhum outro método de tratamento a provoca, pois somente o Jorei possui a verdadeira força recuperadora capaz de gerar este processo. Boa noite. Essa parte do equilíbrio, né, bem interessante, né? A gente consegue perceber bem na gente mesmo, né? Eu, semana passada, purifiquei bastante aqui do dente desse lado direito. Mas um tempo atrás eu tinha purificado do lado esquerdo, né? É engraçado, é como se você pegasse... É como se fosse assim o teu corpo, né? Ele tá com as toxinas aqui. Então, de repente, começa a liberar a toxina de um lado, a coisa vai pender para o outro. Então, tem que limpar o outro também para poder equilibrar, entendeu? E eu vou falar uma coisa para vocês, né? Nesse ensinamento, o Meixo Sama está falando da parte física da gente, né? Que libera, limpa um lado, depois limpa o outro, para poder equilibrar, né? O que eu vou falar agora, não li no ensinamento, é intuição minha, tá? O que eu vou falar agora. Mas numa comunidade, quando um purifica, o outro purifica também. Eu estou falando aqui pela igreja, porque aí
O ministro Márcio purificou, aí eu purifiquei, né? A ministra Silvia purificou. Aí começa membro hoje de manhã estava purificando também, aí a outro membro está em casa lá, estava ruim de joelho, purificou. Então, a purificação ela vai porque a comunidade nossa, né, está interligada, fios espirituais, né? Então vai tendo esse tipo de purificação. Lá minhas netas, uma purificou bastante, 40 graus de febre, gente do céu. Daqui a pouco purificou a outra, de outra mãe, não tem nada a ver, outro pai, outra mãe, são primas só, mas purificou também feio, arriou, de ficar delirando, né? Então é engraçado, é interessante essa parte aí, né? Essa parte do equilíbrio, tá? Queria falar um pouquinho também de paciência e de esperar o tempo certo, né? Há 15, 16 anos atrás, né, praticamente 20 anos atrás, tivemos a difusão da Vila Belmiro, né? E por motivos pessoais e de purificação, né? Precisamos fechar. E ficou aquela vontade forte de querer abrir de novo, entendeu? Esperando a coisa se encaixar, né? E a gente ficava um pouco pé atrás, né? Até que chegou o tempo certo, porque aí o ministro Márcio, com muita vontade de dar continuidade, né? E a gente esperando, vai, não, mas será que é? Mas sempre procurando uma casa, até que achou essa casa aqui, a gente olhou, imaginou como ficaria, vamos derrubar essa parede aqui e tal. E aí tudo se encaixou. Quando chegou no tempo certo, se encaixou, né? As reformas, o dinheiro para fazer as coisas, para poder andar. E eu estou falando isso porque lá na África também, eles precisam de uma documentação. Lá eles têm uma fiscalização diferente lá, entendeu? Lá tem é como se fosse o monitor do bairro, entendeu? É como se fosse um subprefeitozinho do bairro ali daquela região, que tem poderes, entendeu? E aí a pessoa vai lá, reclama, não precisa nem ser uma coisa formalizada, aí vai lá junto para ver o que quer, não sei o quê. Aí quer fechar porque ainda não está legalizado, você entendeu? Aí quer propina, tá? Então, depois de um ano penando, parece que agora o ministro lá está conseguindo regularizar. Entendeu? Quer dizer, é o tempo, a gente tem que ter paciência, às vezes, madurar para poder acontecer, né? E a gente fica feliz de ver que tem um grupo de outro lugar seguindo, né? Lá é um grupo maior, mas tem vários microgrupos por aí, né? Aqui a gente tem um pessoal lá de Missões, lá, acompanhando, tem um pessoal na região ali de Porto Alegre, ali, Pelotas? Acho que é Pelotas, né? Nas missões, né? Entendeu? Nas missões. Não, nas missões tem o Gelson, tem aquele outro rapaz que está acompanhando a gente, que volta e meia manda mensagem também, entendeu? Então o pessoal, lá nas missões não, lá já formou membro, já tem 3 membros lá, entendeu? Portugal. Entendeu? Portugal está fazendo um trabalhozinho lá, entendeu? Na Austrália eu não sei quem está lá, mas entendeu? Mas a gente vê na França, né? Na França tem Argentina. Na França tem a senhora que faz as traduções para a gente quando precisa do francês, que posta os vídeos. Aí a gente tem um membro que recebeu o Ricari pela internet, lá na França, aqui do templo, né? Tem o pessoal de Angola, de Cabinda, tem o pessoal de Kinshasa, do Kassai, de Brazzaville, lá do Benin, né? Então tá andando, né? Então, o importante é a gente poder levar esses ensinamentos para onde puder ir, porque a gente não sabe como vai ser lá na frente, o futuro, né?
A gente não sabe. Então, a evolução material está muito rápida, né? A gente que é do século passado, né? A evolução é muito rápida. Então, quando nós éramos crianças, não tinha celular. Hoje tem. Não tinha computador quando a gente... Não tinha computador assim. Portátil, né? E os computadores que tinham eram monstruosos, coisas que a gente não tinha nem contato, né? Então, hoje a gente tem essa evolução muito rápida. Agora, com a inteligência artificial, eu acredito que vai acelerar muito mais ainda. E o que Mestre Sama fala? Que vai chegar num momento que vai estar no auge da evolução material, e aí vai fazer assim, pum, a espiritual. Vai limpar para poder levar a espiritual. Então é nessa hora que a gente tem que estar preparado para o que vai vir, né? Amanhã tem dedicação, tem oração às 9 horas, tá? O ministro Márcio vai estar fazendo oração às 9 horas. E após isso o pessoal vai estar fazendo dedicação aqui na igreja de limpeza. Tá bom? Bom fim de semana para vocês. Obrigado.